segundo episódio do nosso podcast Café com Mães. E nesse segundo episódio a gente tem uma convidada muito maravilhosa, muito especial. Muito! E que foi, assim, o primeiro nome sem duvidar. Nas duas. É isso aí, que Deus colocou no nosso coração. Primeiro porque passa pela nossa profissão, né? Exatamente. Ele é muito profundo. Se passa, né? E temos um testemunho que, se eu fosse você, eu já preparava, né? Isso. Já ficava aí e preparava um lencinho, porque vem a história, hein? Por isso eu vou até servir o quê? Um cafezinho pra mim, né? Fernanda já tá com dela. É. E, cadê? Nossa convidada é Milena! Muito bem-vinda. Mi, não podia ser outra pessoa, né? Te Não dar um cafezinho podia pra preparar, ser outra preparar pessoa. a emoção. Isso aí. Gente, sério, eu nem acreditei primeiro por esse projeto lindo, juntando duas pessoas que, assim, são importantíssimas na minha vida. Ela já tá chorando. Já vai chorar, gente, já vai chorar. Convidaram, imagina quando eu falo com vocês, meu Deus, já vou chorar. E, claro, vocês, eu tô aqui pensando, por que vocês não fizeram isso antes? A gente precisava ter esse podcast antes, né? Vocês têm muita coisa pra Amiga, agregar, perdemos entendeu? tempo, mas agora ó, a gente vai agora ganhar o tempo. Eu vou Vambora. falar quem é Milena, né? Na Isso verdade, aí. Milena, ela é minha irmã da vida, né? Então, a gente divide a nossa vida desde que a gente tem 7 anos. Meu Deus. Então, era muito junto, todo dia. A gente brigava igual irmã. Você era vizinha de porta, né? Puxava Então, cabelo, chutava uma outra de patins. É essa intimidade, entendeu? Passava o dia inteiro, a gente brigava, a gente estava o dia inteiro junta comendo bolo de cenoura. Exato. Um tabuleiro, na delícia. época que a gente não engordava. É, né? o metabolismo não tinha esse ajudava. problema. Tinha não esse problema, não tinha, né? não A gente tinha. comia o tabuleiro inteiro, mas tá tudo certo. E a gente caminha sempre, né? Graças a Deus, a gente é muito, muito unida, família mesmo. E a gente viveu, né? Nós 3 juntas e muito mais pessoas junto esse momento da Milena. Na verdade, ela tem 4 filhos. Opa! Mas antes 4 dela ter netos. 4 filhos, eu queria dizer que eu conheci Milena muito mais jovem do que ela é hoje. Ela ainda é muito jovem. Muito Mas mais eu jovem. conheci Milena, uma médica arretada. Ela era aquela assim, não, mas tem que ter a gaso do paciente na emergência. E eu falava, tá bom, eu vou providenciar agora. Eu era chefe dela, mas era ela que me dizia o que eu tinha. Era mais ou menos assim. Mas enfim, Milena, médica exemplar desde sempre. E Milena, naquela época, não era nefrologista. Hoje Não, ela é era uma clínica. nefrologista. Naquela época, ela era residente. Residente de clínica Residente de médica. clínica isso. médica ainda. E Recém-formada. eu trabalhei com Milena, até que teve um dia que ela passou pra uma residência e ela precisou sair da minha equipe de médicos. E a gente meio que perdeu o contato, Sim. porque, né, a gente trabalhava todo dia e não trabalhava mais. E aí, um belo dia, ela me liga, e aí o contato dela era Milena HCA. E eu falei, ué, o que houve, né? E aí eu atendi e ela falou, oi, Fê, tudo bem? Lembra de mim? Eu falei, claro, como Agaso. Enfeitei E a aí área, ela então, falou, tô grávida e eu queria que você fosse a pediatra do meu filho. E aí, gente, eu preciso confessar uma coisa que eu vou confessar pra você hoje. Eu gelei. Por quê? olha, Vou nossa. falar. Milena era uma médica muito boa. Como assim ela ia me escolher pra ser gente. pediatra? E aí eu falei, claro! Vambora! E aí eu ótima. recebi Milena no consultório pra consulta pré-natal do Francisco, que é o número 1. Número 1. E aí, Milena, 7 conta aí anos atrás. do resto. Vai, conta aí. Não, então, esse contato, né, como a Larissa falou, a gente já tem essa relação de infância, a gente era vizinha de porta, né, nossas famílias, a porta ficava aberta, eu ficava na casa dela, na minha, né, então já faz parte da minha vida desde a infância, e a Fê foi esse primeiro contato profissional, né, e aí, engraçado você falar isso, porque eu lembro que quando eu engravidei, né, quem seria a pediatra? Você foi a primeira pessoa, por quê? Porque por eu ver como ela trabalhava na emergência, né, uma emergência movimentada, casos difíceis. Era o Caos. E eu achava ela, assim, muito boa tecnicamente, resolvia tudo, tava aqui, dava conta de tudo. E aí, quando eu fui, né, procurar, e ela saiu, né, do plantão Saiu. e começou a fazer ambulatório, Isso, consultório, eu consultório. comecei a acompanhar na época já tinha Instagram, Era né? Facebook, Era Facebook, gente. eu Post acho. de quarta, meu Deus. Então, já acompanhava Post ali. de quarta. E aí eu falei assim, gente, eu preciso de uma pediatra, né? Porque você vai fazer a puericultura ali, mas e se o bicho pegar? Eu preciso de alguém que tenha aquele olhar técnico. Parecia que Deus já estava preparando
que estava vindo. Opa, ele já É isso estava, aí. né? Eu estava Com preparando, porque eu certeza. falava, não, eu Estava. quero uma pediatra que quando o bicho pegue, saiba tratar um caso grave, porque, né, ali a puericultura, Sim. às vezes é um pouco mais fácil Sim. de ter um olhar, aquele olhar mais aguçado de quem Aham. trabalhou já em UTI neonatal. Sim. Então, foi a minha primeira escolha e, assim, eu não tive a menor dúvida. E aí nossa nossa caminhada Começou a nossa junto, né? história, É. que tem a história, É. hein? E aí veio o Francisco. Francisco, lindo e maravilhoso, igual um anjinho. Meu Deus, Caixinhos falante desde dourados. sempre. Ai, muito maravilhoso. Fica sentado lá na igreja, na frente, babando na bateria, gente. Ele fica muito empolgado. E aí, Milena depois engravidou do Antônio. O Antônio foi o nosso primeiro susto. O Antônio internou em UTI neonatal por bronquiolite. E aí eu falava, Larissa, ele tá internado, Larissa, enfim. E aí... Que é o afilhado da Larissa, É, né? da Larissa, Inclusive, pra ver como tá exatamente. todo mundo em casa. Jogador É isso, caro, jogador minha caro. filha. Ah, me ajuda. E aí, o Antônio deu esse susto na gente, Aham. né? Mas ficou Eu bem, achei que graças já a era um Deus. susto, meu Deus, nunca foi E um aí a gente, susto, né? exatamente, porque Achei que eu falei isso no primeiro episódio, né? Mãe de UTI é assim, eu falo que eu paro o mundo pra atender uma mãe de UTI, porque, gente, só quem viveu o fantasma da UTI neonatal por qualquer motivo, qualquer motivo. É um... Assim, você vê, meu filho foi internado há 16 anos atrás, você fala UTI neonatal, eu me arrepio. Aham. É aquela Não coisa fala que bronquiolite, ele eu me passa arrepio na cabeça, também. é muito Marca pra desesperador, sempre. né? Se transforma. Me transformou como pessoa, Transforma- como médica, né? A Exatamente. forma de Nossa, você muito, muito, muito. lidar. É realmente transformador. E o Antônio saiu da UTI, graças a Deus, lindo, maravilhoso. Usa umas bombinhas de vez em quando, mas tá tudo certo. E aí, Milena simplesmente faz a graça de engravidar a terceira vez de uma menina. E o mundo parou pra sonho, isso, no meio né? da pandemia, né? No meio No da meio da pandemia. pandemia. E aí eu lembro que ela me ligou e falou assim, adivinha? E aí eu falei, tá grávida? E ela, tô. Eu falei, meu Deus, enfim. E aí veio Bebel, né? Veio Bebel, que já nasceu com uma missão de parar o mundo pra ela. Né? Vamos contar a história de Bebel? Vamos contar a Vamos história lá. de Então, Bebel. vamos lá, Mia. Bora lá. Então, Bebel, assim, a gravidez dela foi tranquila. No final, que eu descobri uma diabetes gestacional, eu tive uma polidramia, né, um excesso de líquido amniótico, mas consegui controlar com dieta, exercício. Nasceu, eu tentei parto normal, né, não rolou, mas nasceu bem, né, todos os exames, teste pezinho, tudo normal. Tudo normal. Glicemia, ele normal, tudo normal. Fomos pra casa, mamando bem, tudo bem. A gente agora, olhando retrospectivamente, a gente consegue perceber que algumas coisas talvez estavam fora do estivessem lugar, um pouquinho né? fora, mas é muito difícil. Assim, isso, você Sim. falando de culpa, né, antes, foi uma coisa que eu tive que me Trabalhar em você, trabalhar, né? porque Sim. eu fiquei muito culpada agora olhando pra trás. Eu falei assim, mas por que eu não percebi isso? Por que eu não percebi que eu sou médica? Não Como teria assim? como, né? Hoje em Não, dia eu jamais percebo, imaginaria. mas assim, quais foram esses sinais, né? Primeiro, ela era uma criança que parecia não se saciar no meu peito, né? Jamais. Elas me acompanharam, sabe? Sim. Que eu sempre tive muito leite, Muito todos leite. os meus filhos ganharam peso. Ela ganhava peso também, mas a sensação que eu tinha é que ela não saía do peito, não saía, sempre querendo mamar. Eu falei, gente, eu já tava exausta e ela no peito. O tempo todo no peito. Começou desde sempre a ter muita candidíase, né, Fê? Muita candidíase. Aí acabava que eu tinha candidíase Isso, a mamária, gente então eu tratava achava dupla que eu toda estava hora. passando aquilo pra ela, eu não conseguia entender. Gente, mas que tanta candidíase é essa que eu tenho, que ela tem? Isso foi, né, dessa forma, né, candidíase. Veio uma frenectomia no meio, tudo, né? Até os 3 meses, né? E aí, né, como a Fê já falou, né, o meu filho anterior a ela já tinha tido bronquiolite. Então, quando ela começou ali em dezembro, que foi aquele caos, né, que a gente estava vivendo de Covid, Sim. influenza, né? Aham. Ainda no Foi meio da aquele pandemia. boom de influenza, tinha muita gente sem vacina. 2021, né? E foi o caos. E aí veio um H3N5 do nada. Oi, como assim? Esse influenza em dezembro, gente? Não é a sua época, influenza. Dá licença. E foi o caos, foi o Foi caos. o caos. Eu lembro que todo mundo ao meu redor estava gripado, todo mundo. Tinha uma criança lá em casa, inclusive. Então, os mais velhos começaram a ficar gripados. Sim. E aí eu falo, né, gente, vou chegar lá, que acho que foi isso, assim, que foi até o que acredito que salvou a Bebel, né? Sim. E estavam todos gripados, né? O Antônio ficou primeiro, depois o Francisco, e aí ela começou, né? Ela ficar mais secretiva, aí bebê de 3 meses, secretiva, com febre. Eu falei, já vem a Vai dar ruim, bronquiolite. vai dar ruim, vai dar ruim. Aquilo já me deixava O muito fantasma muito da bronquiolite estressada. nos rondava, Pois né? Fui com ela na emergência, eu cheguei umas 2 vezes, né, Fê? Sim. Ia pra emergência, Fê. Não vai, até porque se fosse influenza, a gente podia Tamiflu. Ia, testava, fazia o suave, negativo. Volta pra casa.
E ela, assim, esquisita, né? Assim, é uma respiração ofegante, Sim. não tava mamando mais como antes. Falei, gente, alguma coisa não tá certa. Voltei com ela pra emergência. Tá sibilando, passa um aerolim, mas também não, a saturação tá boa, tá, volta pra casa. Na terceira vez, né, que eu falei assim, gente, não Dia é possível. 27 de dezembro, às 5h25 da manhã, Milena me manda um vídeo. E aí, eu, tonta, né, olhei o vídeo, eu falei, nossa, ela tá muito cansada. Eu falei, Milena, leva ela agora pro Niterói D'Or. Aí Milena falou assim, eu vou a pé rapidinho, porque eu moro muito pertinho. Eu falei, vai, quando chegar lá você me liga. Tá bom. E foi. Ela com um ergo baby, O né? ergo Foi baby. carregando Exatamente, na eu rua, lembro. Fui com ela. E aí, cheguei lá, ela tava assim, né? Com essa respiração, mas era aquilo, desconfortável. Uma saturação boa, assim, todo mundo pensando em bronquiolite, né? A saturação tá boa, então tá ok. E aí vai, faz aerolinha, aquela coisa, pode ir embora, uma coisa você volta. Eu falei, gente, aí eu falo, Fernanda, pelo amor de Deus, como é que eu vou embora com ela? Eu tava muito desconfortável pra ir embora, né? E aí, Fernanda até falou assim, que eu falo que, assim, Deus... Eu falo assim, né? Deus é muito maravilhoso, né? A gente, às vezes, questiona algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, ele não me desamparou em nenhum momento, porque tudo aconteceu da forma, assim, as pessoas certas, no momento certo. E aí, Fernanda falou assim pra mim, Milena, deve estar dando falso negativo, né? Porque os sintomas começaram muito cedo. Leva o Antônio, que tá há mais tempo com sintoma, vamos testar ele, porque se ele é positivo pra alguma coisa, a gente sabe que vírus porque deve ser uma bronquiolite, mas não tá pegando. Aí foi meu marido com o Antônio, e aí nisso eu tava todo um rolê, né, gente? Porque já eram 3 crianças. Exatamente. Aí levam o Antônio pra testar. Aí foi o tempo assim, olha, ela já tava de alta. Eu ia pra casa. Não, eu vou ficar aqui então, né? A gente vai embora todo mundo junto. Deixa sair o teste de Antônio, deve demorar 1 hora, não sei quanto foi. E aí, nesse meio tempo que a gente espera o teste de Antônio, ela começou a ficar muito mal. Muito mal, respirando muito mal. Eu mandando vídeo pra Fernanda dela lá. E aí foi quando Fernanda falou, né, com o pessoal. Eu tava falando desde cedo, né, com o pessoal da emergência. E isso é muito importante, né? Um pediatra ter abertura com equipes, né? Porque facilita a vida de todo mundo e o paciente é o principal beneficiado com isso, né? E eu lembro que eu fiz uma pergunta básica e que mudou a minha visão do que eu estava pensando diante da Bebel. E eu falo que isso foi um sopro de Deus, né? E eu perguntei para a plantonista, eu falei, mas e a saturação? Como ficou a saturação? E aí a plantonista falou assim, não, ela nunca te saturou. E aí eu falei, bom, um bebê com bronquiolite, cansada desse jeito, sem queda de saturação, isso não é bronquiolite, eu quero que interne a Bebel. E aí eu falei com a Milena, e a Milena, ela tem apesar dela ser uma médica muito maravilhosa, ela não me questiona em momento nenhum. Então eu falei, Milena, nós vamos internar a Bebel. E ela falou, tá bom. É relação de confiança, né? É bem isso, né? Bem Pelo contrário, exatamente tá bom. isso. Eu entrego, porque nessa hora, como médica, às vezes você dá umas surtadas, não sabe, né? De eu mandar mensagem. Claro. E aí, eu falo muito isso pra todo mundo, porque eu super indico a Fernanda. Eu falei assim, eu confio assim. Se a Fernanda falar, não, besteira, fica em casa. Vai, relaxa, cara. Eu falei, não, Fernanda, vai pra emergência. Eu olho já pra Fernanda. Fernanda, ela mandou ir pra emergência, então vamos pra emergência. E ela nunca errou, errou, né? E aí eu falei, nós vamos internar a Bebel. Eu lembro que eu tava em Itaipu, pra quem não conhece Niterói, Itaipu é um pouco distante de Caraí, de onde a gente tava, e era dia 27 de dezembro. A cidade para, né, aquela semana entre Natal e Ano Novo. Ninguém trabalha direito, todo mundo na praia. E eu tava na praia. E eu olhei pro meu marido, pros meus filhos e pra um grupo de amigos, e eu falei assim, eu vou embora agora. E aí meu marido falou, mas o que aconteceu? A gente tá aqui há pouco tempo. E aí eu falei, eu preciso ir embora agora. E aí, eu vim embora e meu marido ficou com as crianças na praia. E eu vim embora e eu tava de biquíni, né, gente? E aí eu falei, bom, eu não posso chegar no Niterói D'Or assim. Eu vou passar em casa, vou tomar um banho e vou. E aí eu lembro da roupa que eu tava. Quando eu cheguei no Niterói D'Or, eu encontrei uma criança num estado muito grave. Eu encontrei uma mãe muito desesperada. Tava a Milena, o Fernando, seu cunhado, né? E eu saí de Itaipu com o pedido de internação. E quando eu cheguei no Niterói D'Or, eu tinha uma criança à beira da morte. Foi isso. Chocada, né? Foi chocada. E daí começou a nossa luta, né, Mia? Não, assim, desde... já vou começar. Eu falei, eu achei que fosse demorar mais.
E desde isso, né, assim, dessa subida, até voltando assim, antes da gente chegando no CTI, que eu falo que desde esse momento Deus já estava preparando as pessoas, porque nesse momento, quando Fernanda pede para internar, foi quando começa a correr para colher exame e tal. E aí demorou ainda um pouquinho essa internação, e eu lembro, na hora que a gente vai subir para o CTI, a gente vai dentro do elevador, né? Põe a criança, você vai... E ela começou a ficar mole. E aí eu pensando, até nisso, eu falei assim, gente, como é que eu não percebi? Eu falei assim, a Bebel tava a noite inteira já acordada. Cansada, né? Deve ter relaxado com a aerolinha, ela ficou mole no meu braço. Eu falei, deve estar dormindo. E eu subi no elevador com o chefe do CTI, com o Igor, né? E ele já foi olhando, assim, e a minha médica da UTI já passando o resultado da gasometria, a tal gasometria. A tal gasometria que parou o Rio de Janeiro. Quando ela passando o resultado... E assim, eu sou médica nefrologista, né? Então, lido muito com gasometria mais de adulto. Então, é difícil esconder as coisas da Milena, tá? Não dá pra exatamente. poupar muito ela, né? Então, tinha alguns valores de gasometria ali mais críticos que, assim... Meu marido tava ouvindo, não tava, e ela falando, né? Um pH de 6,8, bicarbonato de 3. Então, para quem entende da área médica, assim, são resultados muito graves. Críticos, muito que críticos. em adultos, os pacientes que eu estava acostumada a lidar com aqueles resultados eram pacientes que não sobreviviam. Você lembra que você me perguntou isso, né? Eu lembro, perguntei. Eu acho que eu devo ter A perguntado. Milena perguntou assim pra mim, você já viu uma criança com pH de 6,8 sobreviver? Claro que eu não vi, né, gente? Mas eu falei... Claro que eu já vi. Claro que eu já vi, né? A gente crê num Deus que vai fazer isso pela gente, né? Não, assim, foi desesperador ouvir aquilo. Eu falei, gente, mas que gasometria é essa? Da minha filha. Aí você olha pra ela. E aí, quando eu cheguei no CT, eu lembro do Igor, né? Do doutor, rebocando a Bebel do meu colo. Tudo muito rápido. Todo mundo entrando no leito. E quando eu vi aquela movimentação, que eu comecei a entender, gente, o que está acontecendo? Porque até então a gente não tinha ideia do que poderia ser. Até ninguém então, tinha, né? Na verdade. A gente Absolutamente achava que era uma ninguém. bronquiolite, e aí começou, será que é uma sepse grave? É alguma infecção? Era a primeira hipótese, Eu né? até A sepse pensei. é uma infecção muito grave, né? Em bebês, ela evolui com muita rapidez e eu falo que a sepse, a gente não tem tempo para ela, né? Então, a gente tem que agir. Pensou, trata, né? E eu vindo de Itaipu com notícias devastadoras, né? E, enfim... Isso, e assim, a gente achando, né, pode ser sepse, aí entrava com antibiótico, tinha essa questão dessas candidíases de repetição, entra com antifúngico, e aí vem uma gasometria com uma glicose que não conseguia ser lida, né, no aparelho, né, vinha como high, e eu acho que a máquina, se eu não me engano, era até 600. Até 600, exatamente. Aí me perguntaram, mas ela é diabética? Eu falei, não é diabética, gente, ela tem 3 meses. 3 meses. Aí eu até falei assim, não é assim, é porque vem um exame esquisito pro diabetes, mas também acho que não é não. E aí, só que a infecção, ela pode fazer isso, né? fazer. Pode dar uma descontrolada na glicemia. Então, inicialmente, Podia a gente ser falou, que viagem infecção, dessa máquina. Como assim, diabetes? Da onde, né? Não, e assim, eu lembro, não conseguiam pegar acesso nela. Ela tava muito desidratada. Muito. Tava realmente... E eu lembro, assim, da cena, eu falei, gente, quando eu vi com essa gaso, né? Porque no adulto você tem que correr para hidratar o paciente. E eu lembro que eu ficava, isso eu ainda tava ali no CT, tinham me tirado só do quarto, mas ainda tava por ali, eu só ouvia assim, gente, nem que eu conseguiam pegar. Eu juro, acho que todas as pessoas do CT estavam dentro do leito naquele momento. Estavam todas. E eu ficava desesperada, perguntando, gente, o acesso? Alguém pegou o acesso? E eu comecei a me descontrolar. Eu lembro muito disso, você falando, que tava todo mundo em cima dela, ninguém conseguia, você Ninguém conseguia gritava. nada. Dava o acesso. Gritava. Vocês não vão salvar minha vida. Ninguém tá fazendo nada pela minha filha. Ninguém tá fazendo nada. Eu falei, eu assim, no sentido assim, gente, chama alguém então pra pegar o acesso. Eles não conseguiam pegar, não, calma, o quê? E assim, foi, né, realmente, eu me descontrolei. E é uma Tem calma como, que né? intensivista tem e que mãe não tem, tá, gente? Impossível. Mãe, ela pode ser até a intensivista, ela não vai ter calma nesse momento. Não, é nesse impossível. momento você esquece dela. que é médica, né? E tem além do diploma. mais, era um quadro abrupto, né? Sim. Porque a gente viu uma criança na emergência e a criança chegou muito grave na UTI. Então foi... Foram horas, assim, né? Que ela e assim, piorou meu muito. Deus, muito, muito, muito. E aí eu lembro que aí nesse momento me tiraram do CTI, pediram pra eu ir pra outro quarto. lugar, chamando psicólogo. Eu falei assim, Sim. gente, assim, quando você chega nesse nível de cuidado, de né? Foi a hora que eu cheguei no hospital. Foi na hora que eu chegou. E eu tava no quarto, eu sem entender o que tava acontecendo, assim. E né, como falou assim, eu já tinha 2 meninos e a menina, ela assim, ela era muito desejada, né? Muito. E eu falei assim, eu ficava assim, Deus, mas por que tá acontecendo? Por que tá tirando ela de mim? E daí, gente, eu não ia chorar, mas por que tá tirando ela de mim? Deus, por favor, não tira ela de mim. Mostra pros médicos o que tá acontecendo, por favor, eu imploro. Eu chorando e meu marido também meio que sem entender, porque assim, ser médica nesses momentos foi muito ruim. Eu entendia muita coisa que eles estavam falando, da gasometria, da falta de acesso que não estavam pegando, chama o anestesista então para pegar o acesso, para pegar profunda, vamos fazer um intraósseo, assim, tiveram que fazer um acesso intraósseo, né? Furar o osso para hidratar, para conseguir tentar achar uma veia.
E eu o sabia. acesso intraósseo salva vidas, né? E salvou a Bebel. É de salvou emergência. A Bebel. E aí eu lembro que nesse momento até depois o médico falou assim, olha, a perna dela tá inchando com acesso, e a gente não estava conseguindo pegar o vascular, então corre o risco dela perder a perna. Eu lembro que essa conversa foi até com meu marido, eu não lembro, não falaram o meu estado. Não foi pra vocês. E Fernando falou assim, ó, se for preciso que ela fique viva, perca a perna, então que ela perca a perna. Então deixa o acesso. E aí, no final das contas, né, foi nesse contexto que a Fernanda chegou, meu cunhado também já tinha chegado. E eu lembro que eu não sei quanto tempo se passou. Eu lembro que a gente já estava nesse quarto. E eu lembro exatamente da sensação que eu tive quando o Igor, né, o chefe da UTI, entrou no quarto. E eu lembro os minutos, até ele chegar até a gente, eu tinha certeza ali. Eu falei assim, ela tá vindo falar que todo minha mundo, filha morreu. né? Todo mundo. E ele veio assim, né? E aí ele, não, ó, a gente conseguiu pegar acesso, ela tá entubada, tá com a mina, tava com tudo, assim, ela tava com todo o kit UTI, né? Então ela tava realmente entregue, né? A aparelhos, a medicações, absolutamente tudo. E aí o Igor vira pra mim e falou assim, ela tá em cetoacidose diabética. E aí eu falei... Oi? Como assim, né? Cetoacidose diabética, um bebê de 3 meses, eu nunca vi ele. Eu também nunca vi. Mas ela já tá com bomba de insulina. E nesse momento, eu pensei, meu Deus, mas como assim, né? E aí a Milena falava muito assim pra mim, você já viu isso? Você já viu isso? Tem cetoacidose em bebê? E eu, tem, né? Tem. Vi muito. A gente trata pra resolver e tal. E eu lembro que teve um momento que ela olhou pra mim e ela falou assim pra mim, eu não tô entendendo nada, mas eu confio tanto em Deus e Ele nunca me desamparou, então eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E aí nós fomos pro leito, né? E quando a gente entrou no leito... Gente, foi uma cena assim, foi eu muito cheguei... difícil. Horas antes, não sei, 3 horas antes, eu tava com minha filha que tava cansada, mas tava acordada, mamando no peito. E eu vi a cena dela, né, entubada, cheia de acesso, com a noradrenalina, que é o coração dela estava fraco demais, não precisava, e cheio de antibiótico, porque até então, né, começaram tudo. E eu, assim, eu falei, gente... E eu lembro, o Fernando também lembra muito disso, ele perguntando, né, pro Igor, qual é o risco dela, assim, como é que ela... Aí o Igor falou, olha, o risco é total, a gente tá fazendo de tudo, mas ela tá muito grave. E é exatamente isso, era uma situação muito nova para todo mundo. E isso me deixava muito angustiada também. Porque, assim, uma coisa, tem alguma... E dia 27 de dezembro, 27 né? de dezembro. Que era um momento que especialistas... Tudo foi muito no tempo de Deus, assim, porque... A gente vai chegar lá. Vai. E aí, né, foi tudo muito... E exatamente isso. Eu acho que nessas horas, quando a gente fala, né, de ter uma médica assistente, uma pediatra assistente, isso fez toda a diferença. Porque aí, nesse momento, né, além, óbvio, do apoio moral de a Fernanda chegar lá, e isso te dá um conforto, né? Você sabe que tem uma pessoa ali que você tem que perguntar alguma coisa mais técnica, que naquele momento eu não tinha a menor condição psicológica. E isso, assim, quando começou, né, olha, o que a gente tem é um exame de cetoacidose diabética. Aí pediu o teste do pezinho dela pra ver se podia ser algum erro inato no metabolismo. Assim, eu pensar em outras coisas. Pensamos em todas as causas que fizessem sentido naquele momento, né? Nada fazia sentido. Aí foi quando a Fernanda, né, que ele falou, olha, a gente vai chamar uma endocrinologista, né, pra poder entrar na jogada. E foi quando a Fernanda, né, acionou... Na verdade, o Igor falou pra mim que a gente precisava muito de uma endocrinologista, mas a endocrinologista do hospital tinha tido parto prematuro. E ela estava afastada. Ela tinha tido parto prematuro naquele dia, no dia 27. E aí, ela não estava... não houve tempo do hospital nem colocar no lado. Chama outra pessoa. E aí, eu falei, não, mas eu tenho essa pessoa. Claro que eu não tinha, mas eu ia ter que dar. Eu ia ter que fabricar essa pessoa, né? E aí, eu lembro que eu peguei o telefone, assim, com a cara e a coragem, liguei pra Suzana Shen, aliás... Um grande beijo, Suzana Shen. Ai, maravilhosa. Que é a gente ama pra sempre a Suzana, não tem nem palavras pra agradecer. Eu liguei pra Suzana e no primeiro toque a Suzana me atendeu. O que você quer comigo no dia 27 de dezembro? E aí eu falei, eu quero que você vá no Niterói Dora agora ver uma paciente minha que tá em cetoacidose diabética com 3 meses de idade. E ela falou pra mim, tô indo lá agora. Eu lembro você comentando, assim, olha, a gente tem que dar sorte de ela estar aqui, porque ela atende Maceió, né? A Suzana é de Maceió, e ela se divide entre Niterói e Maceió. E eu falei, qual era a chance, fácil, se não né? deu, de Suzana estar 27 em Niterói de dia dezembro, 27 de dezembro, né? E aí a Suzana trocou de roupa e foi pro Niterói Dora. Não, e a Suzana chegou e ela ainda tava, né, muito grave. Sim. Eu lembro que a gente ficava
eles faziam gasometria, não lembro agora de quanto tempo. Cada gasometria eu ficava na expectativa. E aí, subiu o pH. E aí a gente queria pelo menos subisse para 7, né? 6,8, 6,9. Ficou 1 dia e meio, assim. E eu sabia quanto mais demorasse, maior risco de sequela. Assim, entender tudo estava sendo muito ruim para mim. Muito difícil. Mas aí a Suzana chegou no dia seguinte e deu uma aula, assim, né? Ela chegou, tanto para os médicos quanto para gente, e falou, olha... ela realmente tem um exame compatível com diabetes. Um bebê de 3 meses com diabetes, a gente tem que investigar diabetes neonatal. Que ela explicou, né? Que é diabetes tipo 1, que é mais comum em criança, né? Que é autoimune. Geralmente são crianças mais velhas, que abrem o quadro. Né? Que abrem o quadro. Então, ela falou que obrigatoriamente, antes de 6 meses, você tem que investigar, porque o tratamento poderia ser diferente. Poderia ser ou temporário, né? Provisório. É temporário mesmo, né? Temporário. E aí, depois de reverter, ou ser uma diabetes permanente, mas dependendo da mutação genética, você poderia tratar com comprimidos, né? Com sulfonilol, com um tipo de comprimido e não insulina. E aí, ela orientou tudo e, ao mesmo tempo, orientando os médicos lá de como fazer insulina num bebê. Ela tinha 4 quilos, né? 4 quilos. Era, assim, um pico de insulina, uma gotinha. Agora, vocês imaginem o WhatsApp da pobre pediatra aqui, né? Porque essa gasometria correu teve isso. O Rio de Janeiro. Que é isso? O Rio de Janeiro, um bebê em aleitamento materno exclusivo. Milena amamentava lindamente. Enfim, eu falava com pessoas que eu muito assim, olha, desculpa, mas eu não sei nem quem é você, eu não posso, né? Eu não posso dar esse passo, te dar esse tipo de informação. Não, mas é porque eu queria que você compartilhasse com a gente como tá o bebê, enfim. Eu falo que a Bebel, ela parou o Rio de Janeiro num Réveillon e não foi para ver os fogos, né? Porque, literalmente, isso parou. Foi uma história assim, até hoje eu encontro com pessoas que não são de Niterói e falam assim, aquela sua paciente, como é que tá, né? E quando eu mostro a foto dela, ela é o nosso milagre, né? Literalmente o nosso milagre. Porque ela parou o Rio de Janeiro, literalmente, né? Parou. Mica, conta um pouquinho sobre nesse momento que a Fernanda falou, né? Que você trouxe a confiança ali, né? Mesmo a dependência em Deus, né? O quanto que isso te fortaleceu enquanto mãe, né? E, inclusive, o bolinho, ele não é de chocolate. Porque, para quem conhece Milena, sabe que ela era a mais chocolatra da vida. Então, conta esse pedaço aí pra gente. Não, teve isso, né? Nesse momento que a gente estava nesse quarto esperando notícias, né? Que, ao mesmo tempo que eu entrei num desespero, que eu tinha certeza, assim, por um momento eu achei que, né, do jeito que tava falando, que minha filha tava morrendo. Mas eu falei assim, Deus, assim, né? E nessas horas, eu lembro dessa época, como essas coisas, eu tava voltando eu sou evangélica de berço, né? Fui batizada desde pequena, mas tem momentos que você tá indo Ela mais. que me apresentou Jesus, é importante. Com 8 anos eu comecei a igreja com ela. Então tinha momentos que a gente tá indo mais, momentos que menos. E nessa época eu tava querendo voltar, eu já estava na plena, também tava pouco tempo no meu PG. E parece, eu falo, né, que assim, a gente conversando também, entrando nesse mundo espiritual que a gente, né, tá falando aqui de fé, foi um momento que eu quis buscar mais e parece que as coisas começam a acontecer meio que também para te provar ali, né? Teve uma questão espiritual muito grande também. E aí, naquele momento, do mesmo tempo que eu entrei no desespero, eu falei assim, quando o médico falou, ele falou algo do tipo, olha, mas confia, se vocês confiam em Deus, se vocês têm alguma religião, né, para se agarrar nisso, porque assim, a parte médica era limitada ali, eles estavam fazendo tudo que eles poderiam fazer, mas, né, e literalmente, assim, não, eu entendi que dependia de um milagre. Eu falei, eu sei que o Deus que a gente serve é um Deus de milagres, ele já operou milagres, e que se fosse da vontade dele. Então, e aí me deu uma paz, uma coisa, eu falei assim, e aí entra na questão de chocolate, que naquele momento, né, no desespero, Deus, eu prometo que eu nunca mais na vida eu como chocolate, se a Bebel sair viva. E ao mesmo tempo, sem a gente combinar, o meu marido na época fumava, e ele também, com ele, na conversa dele com Deus, prometeu a mesma coisa, eu nunca mais fumo se ela sair viva. E desde então, eles já estamos contando aí, ele nunca mais fumou. Graças a Deus. E eu nunca mais comi chocolate. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. É benção. Mas assim, eu tinha muita fé. E essa questão da fé é muito legal a gente falar disso, né? Eu tinha pouco tempo que eu tinha passado... Eu falo que Deus preparou tudo pra gente viver o que a gente viveu com a Bebel, né? E, gente, era um sofrimento diário, assim.
Eu lembro que às vezes eu despertava de madrugada, eu ligava para UTI e eu falava, tá tudo bem, enfim, né? Era uma coisa, a gente não conseguia descansar literalmente, né? A Milena, ela ficou todos os dias no hospital, acordar. Eu falava, gente, essa menina, ela precisa descansar, porque fisicamente ela estava muito desgastada, muito desgastada. Porque a todo momento tinha que colher um exame, a todo momento a gente tinha que mexer nela, aumentava a sedação, diminuía a sedação. Então, assim, foi um desgaste físico, emocional muito grande para vocês, né? Muito grande. O Fernando, eu falo para ele que eu vou dar o CRM dele, porque ele é merecedor desse CRM. Porque ele passou a entender de bombas de insulina como ninguém, assim. Exatamente. Eu falo, você sabe muito mais que eu de diabetes, né? Você sabe disso. Não, e ele nesse primeiro momento que foram, quando a Suzana, né, indicou Chegou. a bomba, que a gente chegou no diagnóstico, fez o teste genético e tudo, e viu que era uma diabetes que não ia reverter, né, e era insulina mesmo, a Suzana indicou a bomba de insulina, né, e a gente teve que judicializar o plano para conseguir a bomba, e a bomba veio de São Paulo, e aí isso demorou um mês, aí nesse meio tempo no CTI ela fazia hipoglicemia, fazia hiper, tinha que furar o dedo de hora em hora, já não tinha mais aonde furar o dedo dela, todas as mãos, todos os pés. Era muito sofrimento. Aí ela conseguiu sair do tubo, tentamos, né, ela voltar pro peito, ela distendeu a barriga, aí teve que tomografar, assim, foi tudo uma luta com ela, uma né? luta. E o Réveillon comendo, tá, gente? Que era nosso... tudo muito difícil, porque era um momento muito difícil, Eu tenho uma foto, nosso Réveillon, assim, eu e o Fernando em cima dela, no leito, acho que ela ainda tava entubada, assim. E aí, no ano seguinte, a gente até... Foi muito emocionante a gente passar o Réveillon com ela, fora daquela situação, né? Imagina. Mas, e aí o Fernando, assim, nesse meio tempo, eu acho que eu entrei também num hoje em dia eu entendo um luto misturado com uma negação, tinha momentos que eu falo que eu parecia que eu não tava ali, sabe? E eu lembro quando a educadora da bomba foi instalar a bomba nela, ela foi um dia inteiro. Também a Patrícia, outra que, assim, outro anjo na minha vida. Ela morava, acho que ela era do Espírito Santo. Espírito Santo. E aí a Medtronic se mobilizou, também sensibilizou que era um bebê de 3 meses, que eles também nunca tinham botado uma bomba no bebê de 3 meses. Eu digo que a Bebel veio com propósito, ela veio movimentando. E a Patrícia saiu da casa dela, tinha uma filha pequena, ela veio pra Niterói de manhã, passou um dia inteiro no hospital com a gente pra ensinar sobre a bomba, como colocar, e voltou pra casa à noite. E aí a Patrícia, eu lembro que ela falavam isso, assim, e eu não estava entendendo absolutamente nada. E todo mundo falava, não, porque você é médica, você vai pegar rapidinho. Com você vai ser mais fácil. Eu não entendi, eu literalmente olhava pra ela, sabe quando ela parecia que não eu tava... aceitava, né, muito aquela assim, usava. Não sei, eu não tava ali, Na verdade, a gente não imaginava como seria essa dinâmica de uma criança pequena com uma bomba o tempo inteiro, né? Não, e Fernando, nesse momento, foi ele que, assim, que entendeu tudo. Ele foi muito maravilhoso. Ele que fazia as primeiras trocas, que eu não sabia fazer nada. Então, assim, nesse ponto, né, eu falo, hoje em dia, que eu convivo, assim, tem grupos, né, assim, depois você começa a viver aquilo, né? E depois eu saí de lá, eu vivi muito diabetes, grupo de diabetes, comecei a estudar. E tem grupos de mães que eu vejo, assim, ou essas batalhas, eu acho que não só isso, mas falando de diabetes, né? Essas batalhas ou afastam o casal, né? Ou unem, né? E aí, no nosso caso, isso uniu muito, porque ele era meio que a razão, eu tava, mesmo sendo médica, mas eu era a emoção ali pura. Da situação. Ele sempre é a razão, né? Já vivemos alguns momentos onde ele é a razão, né, amiga? Depois tivemos Vamos combinar que a gente teve algumas coisinhas, né? Bom, e aí, quando eu falo que Deus é perfeito, ele é perfeito, né? O testemunho da Milena, ele se mistura um pouquinho com o meu, porque eu vivi uma situação exatamente um mês antes da Bebel internar com uma paciente que ficou muito grave, muito grave, muito grave. E era um momento que eu falava, eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu, como médica assistente, eu não tenho mais. A única coisa que eu posso fazer por essa criança é orar. Mas orar onde? Fazer o quê? Você não falar tinha esse o quê? lugar, né? Eu não tinha esse lugar. Eu não tinha com quem falar, né? Óbvio, né? Eu tinha minha família, mas assim, eu queria algo mais, né? Te preenchesse, exatamente. né? A gente estava no meio de uma pandemia. E eu lembro que uma amiga minha me falou assim, vamos lá na igreja comigo. Eu acho que você vai se sentir bem lá. Só que tem que botar um nome, porque a gente tinha que botar um nome. Lembra, Bia? A gente tinha que botar um nome, porque a igreja não podia ficar lotada, né? Isso, né? Tinha aquela coisa. E eu comecei aí, na verdade, quando eu cheguei na plena a primeira vez, era como se eu estivesse passando por um portal, assim. Eu falo que é muito louco, assim, aquelas pessoas sorriam para mim
como se elas já me conhecessem há muitos e muitos anos. E eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Como eu nunca vim aqui, né? Do lado da minha casa, como eu não conhecia essas pessoas? Como assim? Eu nunca provei dessa maravilha aqui, né? E ali eu comecei a frequentar sem saber que a Milena era da Plena. Olha que coisa louca. A gente nunca conversou sobre isso. Exatamente. Nunca. E aí eu resolvi que eu ia me entregar, né, o meu coração a Jesus, e eu ia ser batizada. E aí a gente, sem saber, nós fomos para a reunião pré-batismo. E era uma reunião online, porque estávamos na pandemia. E quem aparece na reunião? Milena, dizendo que Bebel ia ser batizada. Olha que loucura, né? E foi uma emoção única, assim, única, porque aquela igreja parou por Bebel, assim, a gente orava dia e noite, todos os PGs possíveis, assim, possíveis, né? E as pessoas me encontravam na igreja sem me conhecer e falavam, oi, tudo bem? Como está, Bebel? Parênteses, o que é PG? Né? Gente? Explica aí, Larissa, o que é PG? PG na minha igreja se chama... Célula. Não, GC. Ah, GC? Que é grupo de crescimento, né? Tá. O PG é pequenos grupos. Pequenos grupos. Que é pra gente estreitar ali, né? Ter esse momento mais íntimo. A minha igreja, que é a Lagoinha, é muito grande, né? Então a gente precisa muito dos grupos menores, né? E a de vocês, mesmo não sendo muito grande, isso também traz um vínculo, né? Nesses momentos, principalmente de luta, e as pessoas... Exatamente, você falou PG, exatamente isso. Meu PG também foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Assim, todo mundo orou desde o início. Eu ficava ali atualizando eles, me perguntando. E aí eu lembro que ele falou assim, depois de um tempo, como eu me recuperei, que eu comecei, né, voltar pro celular pra pedir oração, eles já estavam orando por ela, né? Já estavam. Dela. E foi lindo de ver, né? Foi angustiante, foi sofrido, mas foi lindo de ver, porque a Bebel mobilizou. O cuidado do Senhor, né? Na verdade, em cada detalhe. Em cada detalhe. Desde tudo lá com Milena, né? Tudo que ela viveu, né? E o que veio também naquele momento onde você estava conhecendo, né, Jesus. Exatamente. E onde você pôde ter esse suporte, né? Então, eu lembro, Fernanda, no dia 27 mesmo, quando tudo estava acontecendo, eu louca para mandar mensagem, né? Porque eu sabia, assim, por alto, eu desesperada. E aí, ela me manda mensagem. Lari, precisamos orar muito, muito mesmo pela Bebel e a Milena. E aí, eu falei, eu tava doida para te mandar mensagem, porque eu tava, né? Não tinha como falar com Milena, né? Eu sabia, assim, notícias, e aí eu falei, eu posso ir para aí? Aí Fernanda me respondia, né? Então, assim, foi de fato algo que a gente viveu, né? Mas crendo sempre, por mais que as circunstâncias fossem, assim, né? De olhos humanos, a gente olhar e falar... Não vai dar, né? Então era o tempo todo assim, meu Deus, ela tá muito mal. Fernanda me escreveu falando assim, cara, foi um pesadelo ver. Eu nunca vou esquecer da cena dela chocada, na minha vida, né? nunca vou esquecer. Então... Nunca vou esquecer. E eu vejo você, assim, porque quando a gente tá vendo aquilo, né? E agora que eu tô sabendo de dos detalhes. Dos outros dos ângulos, outros ângulos. Porque a Fernanda me passava calma, achou que tava tudo... Tô ótima. Calma, eu tô ótima. Tá e ela tudo vinha certo. me mandava áudios, tem vários áudios, depois eu vou te mostrar, né? Então, assim, porque é isso, né? Então, isso, enquanto, né? Eu acho que a medicina, né, tem ainda muito disso, assim, do médico. Muito. Nossa, ele tem que saber, ele tem que dar conta de Muito. tudo. E muitas vezes você se vê num lugar, em casos onde você fala... Bem, a minha capacidade aqui... Para aqui, né? E agora é contigo, é isso aí. E como... Fala um pouquinho pra gente disso, assim, né? Desses dois casos que te impactaram, que te aproximaram de Jesus, que transformaram, de fato, a tua vida. E foi decisivo, né? Eu falo que eu sou convertida há quase 3 anos. E eu falo assim, gente, como eu só sou convertida há 3 anos, né? É muito louco o que a gente vive, né? E... eu falo que a gente falou muito disso esse final de semana na conferência de casais que teve na igreja, como a igreja é o terceiro lugar, né? É o lugar onde você precisa ter amigos, que você precisa... É um lugar de pedir socorro para qualquer situação. E a igreja foi o meu terceiro lugar sem eu nem pertencer a ela.
Então, eu tava contando aqui pra elas que eu fui pro meu PGE, né? E eu falei, gente, eu preciso do telefone do Fabrini. O Fabrini é o nosso pastor. Eu falei, eu preciso do telefone do Fabrini. Eu, muito inocente, né? Evangélica há alguns dias. Uma semana. E eu falei, gente, a oração dele deve ser mais forte. Era o que passava na minha cabeça naquele momento, sabe? Eu falei, gente, eu preciso pedir socorro a quem tem ligação direta, né? Porque eu não sou ninguém. Eu tô aqui só de pedinte mesmo, né? E aí eu lembro que as pessoas ficaram meio assim, mas eu falei, por favor, é muito importante. E aí me passaram o telefone, né? E eu liguei para ele. E eu falei, pastor, eu sou Fernanda Catarino, eu sou nova na igreja, mas eu preciso muito de ajuda. E aí ele falou assim, você sentou no culto no domingo ali na frente, né? Eu sei quem é você, me conte o que houve. E aí eu contei para ele falou, mas criança pode ser diabética? Então, assim... Um bebê, né? Um que bebê, como assim, né? Eu falei, olha, é isso, a gente precisa orar muito. E aí a Vivi, que é a esposa do Fabrini, falou, olha, o departamento infantil inteiro está de joelhos agora. Vamos jejuar pela Bebel. E assim a gente começou um movimento que, de fato, parou a plena. E isso trouxe para mim um terceiro lugar de conforto de casa. Era aquela coisa assim. E eu falei, gente, eu não quero sair daqui nunca mais. Era a sensação que eu tinha. Eu preciso estar com essas pessoas que são acolhedoras e que sorriram para mim sem nem saber quem eu era. Mas essas pessoas, elas são enviados de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, depois que eu me converti, eu ouvi algumas coisas não muito confortáveis. Eu não sei se a Lari já passou por isso, nem se a Mi já passou. Mas assim, nossa, você agora só fala de plena. Nossa, mas você, no seu carro, só toca louvor? E tem algumas coisas assim, e as pessoas não vão entender nunca. Não, só vivendo, né? Só vivendo. É isso, né? Só vivendo. Então, eu falo sim de igreja, eu falo sim de religião, eu falo sim de louvor, eu canto, faço até microfone, tá, gente, em casa. É ali que eu quero estar com aquelas pessoas. E é tão engraçado que hoje eu recebo pedidos pelo Instagram. Eu sei que você é uma pessoa de muita fé. Ora pelo meu filho. Eu falo, meu Deus, mas eu nem sou de tanta fé assim. Eu ainda tenho que aprender tanta coisa. Mas eu oro, claro que eu oro, né? Mas a gente nem precisa ter tanta fé, Não, né? E é aí que é a história, né? A gente entende isso aí. E a história de Milena não parou por aí, porque essa pessoa chegou lá no consultório com a Bebel, depois de alta, linda e maravilhosa, e falou assim pra mim, adivinha? Aí eu, tá grávida? Aí ela, tô. Desse jeitinho. Conta aí, Milena. De Deus, sim, realmente, gente. Depois desse susto todo com a Bebel, meu marido já marcando vasectomia pra fazer. Aliás, ele tá marcando até hoje. Não, mentira, ele já fez. Não, gente, ele já fez. Ele já fez, Deus é mais. Vem o quinto. Eu acho, quem tem certo, eu acho, tá tudo bem. Pode vir daí. Outra menininha seria bom, né? Aqui a gente já fechou grávida. Pula essa parte, vamos lá. Fernando, vasectomia, graças a Deus, vamos lá. Não, então, aí nessa, né, que Bebel, depois disso, ele teve umas intercorrências, reinternava, pra deixar mais emocionante, além da diabetes, que já era super difícil de controlar, ela é uma bebê super... O início foi muito difícil de manter o controle, né, Mi? Muito, eu lembro que a Milena lançou a campanha Unicórnio, que era a glicemia 100. E a gente ficava todo dia esperando, né? Cadê o unicórnio? Ela vai postar o unicórnio hoje. Hoje vai. O unicórnio se escondia. Esse uniforme. Não, a introdução alimentar foi o caos. Foi muito difícil. Foi muito difícil. E assim, só antes de falar o outro caso, a gente ainda falando assim de Deus, e além de tudo, de Deus ter salvado a Bebel ali, ela tinha vários riscos de ter várias sequelas, né? Sim. Porque foi tudo muito intenso, teve que tratar muito rápido. Tudo dela tinha foi muito tudo muito risco. rápido. E hoje em dia, quem conhece a Bebel, né, sabe assim, gente, ela... Sem comentários, tá? Pra Bebel. Eu acho que a Bebel Vocês têm que seguir Milena pra ver ela fazendo a glicemia dela. A Bebel, eu digo... Olha, eu vejo crianças todos os dias, acompanho o desenvolvimento de crianças todos os dias. Eu digo pra vocês que a Bebel é a criança mais inteligente, mais esperta da idade dela que eu tenho. Assim. Ela é demais. Eu não tenho dúvida disso. Ela é demais. E ela mede, ela tá ela agora é numa mania resolvida. assim. A gente saiu esse final de semana, vejo ela. Eu vendo os irmãos comendo uma coisa, mamãe, você joga insulina pra eu comer isso? Assim, 3 anos. Gente, ela é... Joga insulina 3 anos. Daqui a pouco ela fala 2 unidades.
É sim, né? E aí a Bebel, né? Ela tinha o quê? Ainda uns 9 meses, eu acho, nesse susto, marca vasectomia, não consegue fazer vasectomia, né? Vida que segue, engravidei do José, né? Pra susto e alegria, né? Depois das pediatras já emocionante, a consultora também, né? Porque elas foram bem trabalhando emoção. Isso, a gente com os filhos de Sempre Milena, a com gente emoção. trabalha pouco, né, Sempre com amiga? Bem emoção, pouquinho, sempre né? com emoção. Todos têm Todos freio alterado, têm. no caso, para Todos. né? Isso é uma outra. Todos os freios É para impactantes. um próximo episódio, Nossa, né? outro. Esse Milena, vai próximo ter que episódio. voltar pra contar de Nossa, história. mãe. Meu Eu dei Deus. trabalho com todos. E aí, né, José também, gestação tudo maravilhosa. O dele eu tive também. Assim, e eu falo da diabetes gestacional, mas não tem nenhuma relação. Milena, tá? Porque explica parece- isso. Aliás, explica um pouquinho essa história de diabetes neonatal, que também não tem a ver com a idade neonatal. É um diagnóstico genético, tá, gente? É uma Recebe esse mutação nome. genética, porque é diferente, porque geralmente o pessoal conhece de tipo 1, né, que é autoimune, né, que o seu corpo produz anticorpo contra as células de insulina. Isso. Esse não, é uma alteração num gene, ela tem, e aí se descobriu por esse teste que ela tem um gene que produz insulina, ela tem um defeito naquele gene, né? Então, e aí tem porque tem. Assim, a gente chegou aí geneticista pediu um teste genético pra mim e pro meu marido. A gente fez toda a investigação. Apesar de não estar nos planos da Bebel, da Milena e do Fernando, mas podiam estar no plano de Deus, né? Como estava. Não, e o risco também dos E o meninos. risco também dos meninos, Sim, exatamente. sim. Então a gente fez todo o estudo genético e tava tudo Tudo bem, né? Foi assim, surgiu nela, porque surgiu, graças a Deus, né? tudo E, certo assim, com os não meninos foi- também. Não foi nada. E aí é isso, é uma alteração genética, ela não produz insulina. Então a gente tem que dar o tratamento à insulina. Né? Então essa é a diferença. E é neonatal, porque realmente abre antes dos 6 meses, né? Não período neonatal. Não que vai até período. 28. Isso. Mas ele confunde um pouco, mas ela já tinha 3 meses. Aham. E aí. Então a gente tinha feito esse teste, tudo, não íamos mais engravidar. E aí eis que eu engravidei do José. E aí a gestação também foi um pouquinho conturbada. Eu tive diabetes, eu tive que tomar insulina na gestação dele, que eu era muito controlada com exercício, e aí outras coisas. E a assim, que Milena Deus- também é muito disciplinada, muito também muita disciplinada. coisa, muito. Não, então, mas aí nessa época, uma das coisas que eu falo que hoje em dia, porque até voltando no Fabrini, tem uma frase que ele fala que eu falo que dá vontade de tatuar essa frase, né? eu também Que é tenho. aquela, quando você não entende o que Deus faz, você confia em quem Ele é. Né? E aí, hoje em dia, eu consigo enxergar algumas coisas. Porque quando eu vi que eu tava grávida do José, eu me desesperei. Falei, eu lembro que eu chorava, Fernando ficou estático. Falei assim, gente, como é que vai ser, gente? 4 filhos. Eu lembro que ela falava bebê. assim, Fê, 2023, quem tem 4 filhos em filhos, 2023? Eu falei, você? gente? Ué, você? Ninguém, Tá tudo 4 ótimo. Tem mais gente, tem mais gente também, não tá Poucas, sozinha, mas não. já é. Muitas. Eu acho ótimo. Eu também. Mas isso é Acho trauma, ótimo. gente, isso é trauma de filha única. É. Porque ela sempre falou que ia ter, ter muitos não ia ter filhos. nunca Nunca foi filho filha único. não, uma 4 também não. Não chegava a 4, não, mas chegou. Não, viu? 4. São tudo bem, são todos quietinhos também, tem né? isso também, né? Passar na casa de Milena, você vê desenvolvimento do lactente até o escolar. Exatamente. Né? E aí, eu lembro que eu me desesperei muito. Eu tava ainda no auge da aceitação do diagnóstico de Bebel, né? A Bebel tinha 9 meses. E eu lembro que eu vivia muito a diabetes. Eu tava numa neura, assim, eu comprei cursos de diabetes. Eu ficava o Ela dia inteiro ficou olhando pra especialista bomba. em diabetes. Ela me Quase contava isso. coisas que eu falava, Nossa, Nossa. não vou dizer disso. Mas foi de uma forma um pouco até doentia, assim. Eu ficava desesperada. Mas faz na parte, bomba. né, Mia? Eu acho que Pois todo é. mundo... Processo, né? Eu falo uma coisa interessante, assim. Quando você recebe um diagnóstico de um filho, você vira militante daquele assunto. E tudo exatamente. bem, né? Exatamente. Porque você é o seu É momento importante de viver isso. aquilo ali pra aceitar, Com certeza. pra agir também, né? Então, essa militância faz parte, né? Do Mas esse é um diagnóstico. problema que eu acho que eu sufocava um pouco ela, né? Aham. Assim, meu medo. E as pessoas ficavam assim, não, você tem que... Eu não conseguia essa coisa de delegar. Não, era só Era eu, só ela. Até Fernando mesmo, né? Meu marido, assim, mas às vezes eu ainda ficava... E aí, quando eu engravidei, eu ainda tive diabetes, eu tinha que ir pra academia. Era obrigação. Eu falei, mas como é que eu vou à academia? Vou deixar Deixar Bebel. Bebel. Eu tava afastada do trabalho, então eu ficava vivendo pra Vivendo aquilo. aquilo. E aí eu acho até isso, assim, com os meus filhos mais velhos, eu percebo hoje em dia que... Não é que eu deixei eles de lado, de forma alguma, mas
eu tava vivendo todo mundo, eu fazia todo mundo viver em função da Bebel. Sim. E aí, quando eu me vi grávida, com a diabetes, tendo que fazer... E aí, pra completar, né? E José já começando a dar uns sustos desde... Nasceu. Eu lembro exatamente, assim, eu já tinha diabetes gestacional. 36 semanas, fui na obstetra lá na Barra. Ela resolveu ter... tranquilo. Porque era amiga dela e ela quis. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu lembro que eu fui pra uma consulta na quinta-feira, né? Filho, estou indo pra consulta, a mamãe já volta. Tá bom, fui, eu e Fernando. Cheguei lá, eu estava contraindo. Eu estava contraindo, não percebia. Quando ela botou a mão, você tá muito tempo assim, com essas contrações? Tô, mas contração de treinamento, né? Não, amiga, você tá contraindo. Real. E você não pode entrar em trabalho de parto. Eu já tinha tido 3 cesáreas, né? Você não pode entrar em trabalho de parto de jeito nenhum. Você vai daqui direto pra perinatal. Você vai ter o José hoje. Eu falei, o quê? Não vou, não tem como. Assim, menina? Eu moro lá do outro lado da poça. Você tá doida? Não tem mala, não tem Essa nada. gente médica é estranho, né, gente? Médico é estranho, né? Não, você vai ter que ir. Aí eu lembro quando ela falou assim, olha, é um risco, porque você tem uma ruptura uterina. Aí eu lembro, Fernando, não, você vai agora. Eu falei, Fernando, eu não tenho mala, Fernando sendo Fernando. Não, Milena, é agora. Você vai agora. Me deixou na emergência, voltou pra Niterói pra buscar mala, fiquei lá sozinha na emergência. Falei, gente, mas hoje não tava programado. Não era hoje que eu queria. Enfim, e aí, sendo que ele nasceu, aí ficou 10 dias na UTI neonatal. Lenga-lenga. Assim, eu lembro nesse momento, foi quando eu fiquei 10 dias, literalmente. Eu fui numa quinta e não voltei mais. E aí, Bebel? Foi quando a primeira vez que eu me vi tendo Se que afastou delegar de Bebel. algo, né? Bebel, tendo que ensinar. A gente não pode deixar de bater palmas pra sua mãe, né, Milena? Sua mãe a minha mãe Temos foi que honrar a muito Tia Mari. hoje. Tia Mari, beijo. Muito Você é uma beijo, benção. tia. Sim, Ela é uma benção, uma calma em forma de pessoa também, muito maravilhosa. Ela- E foi junto com você, assim, pegou na sua mão, né, naquele momento ali. Foi. Ela aprendeu tudo, ela orienta a babá, ela é Não, minha mãe sensacional. Quando Mir, né, ela veio me contar que estava grávida, ela não tinha contado pra praticamente ninguém. Acho que eu já tava o quê? Com uns 3 meses, eu né? demorei. Eu Ela tava demorou. constrangida, gente. É. O que as pessoas vão pensar de mim? Ela tava se pelo amor sentindo de julgada. Deus. Julgada, tava com medo de julgamento. Mas Mas as ninguém tem pessoas- nada a ver com isso. Mas assim, é diferente. Você conta o claro primeiro que é. grávida, Claro que o é. segundo, legal, irmãozinho. Aí veio a terceiro, menina. Não, mas opa. aí veio a menina. mas aí verdade. é diabética. Tem toda a questão. Quarto. Uma filha quarto, diabética, menor. oi. Mas quando a Milena me falou, primeiro eu olhei pra ela e falei, quê? Ela me mostrou uma outra, assim, olha. Aí eu, é sua? Eu acho que por todo esse cenário também, né? não, todo A mundo, gente. mas E aí foi depois eu normal. falei assim, Mi, mas eu acho que vai ser também bênção pra isso, assim. Mas Eu falei o bebê também vai pra tirar ela. um pouco Eu desse falei, vai te foco, desvincular um pouquinho né? do foco Bebel, deixar, né? porque é isso assim. E foi, né? Um diagnóstico foi. parece que vai precisar super proteger, Sim, né? Que é o que a tava mãe indo quer pra esse fazer. caminho, ia ser Exatamente. muito ruim. Mas aí você que tem quem? Bebel, que se libertou de Milena, né? É, Porque ela é permitir essa ela, superproteção. olha, ela é independente. Ela é, gente, Ela é Ela sensacional. me dá uma lição. assim. Exatamente, é bem isso. E aí, né, José deu esse susto no Natal, fomos pra casa com ele. Este com 3 meses, vai fatídico 3 meses, né? 3 é um meses, número. Milena gosta de O que 3. acontece com o José? Meu Deus, me ajuda. Bronquiolite. A outra palavra, né? Que eu tinha entrado, era top 1. Eu lembro que ela falava assim pra mim, só não pode ter bronquiolite. Eu Fê, eu não falava. vou suportar Eu ter lembro. uma bronquiolite em casa. Exatamente. E aí eu falava pra ela, não vai ter não. de Mas eu jeito pensava, então, dois filhos na escola, né? Mais uma que, né, desce, pega, né, tem contato com os meninos. Qual é a eu chance? falei, olha, a Grande. chance realmente é grande. Eu dizia pra mim mesma, olha, a chance é grande, né? É grande. E aí não deu outra, né? Ele pegou bronquiolite, né? Com 3 meses. 3 meses. E aí, como tudo, né? Eu lembro, né, exatamente, mandando pra Fernando vídeo de novo. Eu falo assim, gente, Fernanda deve ver quando é Milena. Ela deve falar assim, meu Deus. Não, Milena, eu sento na cama, faço assim e escuto, né? Pra entender. E aí, José foi um outro susto, porque fomos pro hospital com ele, também um susto cansado. imenso também. Eu já sabia que era bronquiolite, então assim, não, Deus, porque não seja igual ao do Antônio, né? Não seja... E aí, também desesperada, faz glicemia capilar também, porque eu também não queria outro susto de cetoacidose. Claro, sim. E aí foi, né? Claro foi... que passou um filme na nossa Passou cabeça, um né? filme. Porque ele também ficou muito cansado. Ele ficou Ele era um meio- bebê de 3 ficou mal, meses e eu né, falei, também. caramba,
vamos, Ah, né? vamos ver se- Agora a gente já aprendeu, né? A gente já sabia. Mas ao né? contrário da Bebel, ele começou a desaturar, Sim, né? era um quadro respiratório, e aí, literalmente. ele Característico, interna né? na mesma UTI da Bebel, com os Mesma mesmos UTI. médicos já me conheciam da outra Exatamente. internação. É. E aí, né, Fê, ele ficou Nossa. muito grave também, Ele né? ficou muito grave. Ele ficou E aí entubado. eu falo pro Fabrini que eu já tinha um grau de intimidade acima. E eu falei, Fabrini, vamos lá na UTI rezar, orar lá junto com a gente, né? Porque eu acho que vai ser legal. E aí ele falou, vamos Ele agora, foi, né? assim, esse suporte, né, espiritual É. do Fabrini, da Vivi. É. Porque ele ficou muito mal mesmo, Muito né? mal. E eu lembro exatamente que foi a médica que entubou a Bebel da outra vez. Quando eu passei a noite com ele, o pessoal da fisioterapia tentando de tudo, põe no oxigênio, põe a mais. De manhã, quando ela chegou, ela falou assim, ele tava cansado, eu ainda na espera assim, não, ele, né? Ela falou assim, Milena, eu não sei, eu não tô acreditando que nem sou eu que eu vou ter que falar isso de novo, mas assim, eu vou ter que entubar o José. Quando ela falou isso, ela falou assim, eu nem acredito que eu estou falando isso para um outro filho seu, com você aqui. Eu lembro que eu tava chegando na academia e a Milena falou, Fê, ele vai pro tubo. E aí eu voltei e fui pro Niterói Dor. E aí encontrei Você chegou Milena. na hora, né, cheguei que ele tava na hora, assim. A Milena tava sozinha porque o Fernando tava com os três e mais a mãe, enfim. E tava confuso. E aí eu falei, eu não sei o que fazer, mas eu vou, né? E aí, quando eu cheguei lá, ele tava sendo entubado e pegando um acesso venoso profundo, porque ele era muito gorducho, e ele perdia acesso periférico com muita facilidade. E as meninas falavam, vou pegar um profundo, tá? Eu falei, minha filha, pega 2. Mas, né, vamos que vamos. E o José também ficou muito grave, né? Muito grave, muito grave. Foi pro tubo, a época que tinham muitos bebês entubados, Muitos bebês. né? E eu lembro, assim, ficou muito tempo, ele ficou 12 dias entubado, e teve uma época que ele piorando, e nele também eu vi muito... E eu já tinha uma fé mais fortalecida por conta da Bebel. Eu falei, não, tô passando por isso de novo, algum propósito tem que eu não tô entendendo, mas Deus sabe o que faz. E eu lembro que quando entubaram eles, o pessoal já me preparou que essa bronquiolite tava arrasando os bebês, né? Foi um ano de um bronquiolites muito graves, foi muito 2020. graves. Quem internava ia pro tubo, eram bronquiolites muito graves, emergências muito lotadas. Mas histórias muito caóticas que acabam chegando. Muito. E aí eu lembro que eles me falaram, olha, ele vai entubar, mas tem bebê que precisa ir para um outro tipo de ventilação, né, de alta frequência. Não se assuste se ele tiver, porque é feia a outra ventilação, o bebê fica se tremendo. E eu lembro que me falaram isso, eu fiquei assim, gente, eu não quero ver meu filho nesse outro ventilador. Não quero. Se tiver que usar, tudo bem, mas ainda, graças a Deus que existe um outro recurso, isso aí. mas... E eu lembro que ele foi piorando. Chegou um dia que, assim, mesmo com oxigênio, com tudo, ele fazia um broncoespasmo, fizeram todas as medicações. Possíveis. Fizeram tudo que podia fazer. Possíveis. E a PCO, né, o PCO2 dele alto, enfim, né, os parâmetros dele muito altos, que muito ele estava altos. retendo muito CO2. E falaram, olha, vai ser a última tentativa. Pronaram ele, né, botaram ele de barriguinha pra baixo. Vai ser O a José nossa fez última todo o protocolo possível e imaginado para bronquiolites graves, né? E mais uma vez eu pensei, né? Eu falei, meu Deus, né? Exato. Ele tá muito grave, muito grave, muito grave. Tinha morrido, assim, tinha falecido uma criança Do do nosso lado, lado. né? Eu tava muito abalada Muito com aquilo. abalada, E assim, eu vi Gente, toda a assistir movimentação. uma família perder uma criança Não uma tem- das cenas, assim, Gente, o ter neonatal mais não é- marcantes na vida de alguém. Assim, eu já passei por essa situação inúmeras vezes. Dar essa notícia não dá nem pra gente Não, gente. falar, porque dói na realmente é muito alma, ruim, assim, né? Dói na alma. E eu tava muito chocada com, né, com tudo acontecendo. E quando eu vi o José piorando, eu falei, Deus, e é do lado, assim, exatamente do leito do lado. E eu lembro só Do lado. falando assim, e eu já tava assim, olha, traz outro ventilador que ele vai. Eu lembro de eu falar assim, Deus, eu não queria ver José no outro ventilador, porque pra mim era um passo a mais, assim, de não estar funcionando, né? Sim. Por favor, e alguma coisa assim, e era Deus falando assim, ele não vai para outro ventilador. Só que eu olhava para ele, não tinha como não ir para outro ventilador. E eu lembro que aí tiraram ele da posição, né, de que ele tava virado para poder. E eu lembro a física, que a Paulinha também, que acompanha meus Maravilhosa. filhos, um anjo da minha vida. Praticamente da família de Milena. A gente adotou várias pessoas, né? Porque todo o pessoal batalhou com a gente. Ela falou, olha, vou dar a última aspirada nele antes dele ir pro outro ventilador. E nessa aspiração, eu falo assim, parece que ele aspirou. E milagrosamente, eu ficava também focada, né? O monitor, eu ficava chegando dor de cabeça, tanto que eu olhava aquele monitor. E os parâmetros começaram a melhorar de uma forma, assim, milagrosa. Assim, o negócio foi o que tinha que descer, desceu, o que tinha que subir, subiu.
Aí a médica falou, não, peraí, não põe outro ventilador ainda não, vamos dar um tempo porque ele tá melhorando. E eu assim, né, quem não entende a medicina, pra mim foi Deus o poder agindo da oração, né? ali. Sem Eu dúvida. falei, Deus, obrigado, porque eu tinha fé que meu filho não ia pra aquele outro ventilador. E dali ele começou a melhorar, né? Ele ficou ao todo 23 dias na UTI, também 23 dias de luta, nossa, de luta. foi intenso também. Depois, ainda quando recebeu alta, ele teve uma complicação da intubação. Ele fez uma estenose, né? Subglótica. Passou por procedimento Cirúrgico. Duas vezes, teve né? que dilatar. Então, assim, a luta foi muito grande, né? E por isso que eu falo assim, quando me chamaram, né, pro podcast, era a Fê e a Lara, que eu conheço em momentos totalmente diferentes da minha vida, mas a maternidade meio que uniu a Lara, principalmente desde o início da amamentação, viveu tudo isso comigo, a família dela, e a Fê que entrou também com o Francisco, que foi mais tranquilo, né, a parte médica. Francisco, né? Foi o único que Francisco nos deu tanto Francisco foi. susto, Francisco né? chegou falando assim, olha, eu vou ser dono dessa galera aqui. Mas aí disseram pra ele que ele ia ter que dividir, aí, né? Ele... Então, assim, eu não consigo lembrar de tudo isso que eu vivi, que também me modificou como pessoa, como médica, né? Depois disso Eu acho que a também. todos nós, né? E Com aí, certeza. e todos os momentos da minha vida tem vocês duas, né? Tem assim, então, eu falei assim, gente... Por isso que você não podia ser outra pessoa, pessoa. pra E- inaugurar esse café aqui E com foi toda que a essa gente história falou, que a gente né? tá contando que aqui, une né? tudo, né? Une a história técnica, né? Une a fé. Então, na verdade, Mia é exemplo, né? Eu acho que tudo que ela viveu reflete a bondade e o amor do Senhor, Sim. né? Na Nossa, vida Deus dela. foi muito misericordioso, né? Assim, nunca me desamparou, mesmo nesses momentos, né? Que a gente tem esses momentos mais de fraqueza, de questionamento. Que é natural, né? Mas, Opa. assim, ter pessoas próximas, ter uma igreja, o pastor Fabrini, assim, maravilhoso. Então, eu acho que... hoje em dia eu entendo que Deus tinha um propósito, exatamente isso. A Bebel tem várias pessoas hoje em dia em rede social que eu nunca vi na vida pessoalmente, que me mandam mensagens lindas, dizendo, nossa, eu vejo a Bebel, eu passei a me cuidar mais da minha diabetes. Nossa, a Bebel é uma lição de vida, porque, né, ela tá sempre rindo. Ela sempre... não tem outra coisa. Ela é alegria, Ela né? é, ela é muito simpática, ela é sensacional, muito independente. sensacional. Ela não deixa, ela mostra a bombinha dela. Ela tem um vídeo dela ganhando a bombinha nova, né? Assim, gente, parecia que tava vendo um brinquedo chegando, era a bombinha Muito maravilhosa, dela. né? Então, assim, eu aprendo. Ô, Mia, muito com como ela. você vê a Bebel adolescente? Então, eu primeiro peço a Deus porque existe aquela fase que todo mundo fala que tem uma fase um pouco de a rebeldia natural da adolescente. Sim. Que, de mães que eu conheço que têm filhos diabéticos adolescentes. Você tem essa experiência com soma elas? um pouco a rebeldia da adolescência. Faz questionamento, acho que todo mundo passa. Sim. Imagina você questionar Claro, porque eu, ter como todo eu, um né? controle, né? Uhum. É uma fase que hormonalmente muda Muda também muito. a parte da regulação da insulina, então fica mais difícil. Mas, assim, eu peço muito a Deus e a gente tem trabalhado como família lá em casa. E isso foi uma coisa que até a Suzana ensinou da gente desde o início. E a Suzana tem aquele jeito dela, né? Muito engraçado. É objetivo. Ela não vai Prática, comer objetiva. Você não vai fazer nada separado pra ela comer, não. Seus filhos que não vão comer pizza todo dia. Ela vai comer igual a Ed. Muito bom. Final de semana vai pedir uma pizza, é você que se vire pra saber a quantidade de carboidrato e jogar na bomba. E aí a Milena, ela eu não vou nem falar, porque ela sabe contar carboidrato até assim, ela gente. pisca, ela, opa. A gente aprende, a gente cria uma Uma capacidade. uma capacidade de de aprendizado, olhar, né? de olhar E é o que e eu falo, saber. né? Filho, o que filho faz na nossa vida, né, não é? gente? A gente se modifica, a gente aprende, a gente se aprende, vira, a faz o que tem gente que fazer por faz ele. o que tem que Eu mudei minha vida fazer. profissional toda, É, né? toda. Eu tava, né? A Milena ainda tem essa parte, porque ela era militar. eu era militar, concursada da E aí, aeronáutica. eu não sou rebelde, tá? Mas eu falava assim, Milena, você não pode ser militar com 4 filhos. Como? Não Essas tem, escalas não tem loucas. como. Não tinha como, não E deu. ela falava, imagina, Fê, amanhã eu tô te plantando CDI 24 horas. Eu falei, não, tem, vai faltar. Vai faltar. E a gente sabe que também não é tão simples Não, assim, não né? era, Então ela precisou pensar muito. Mas até aí, né, foi um cuidado de Deus. De ela Deus, estar exatamente. lá Sim, dentro. exatamente. Porque o diagnóstico da Bebel, você estava Na lá. licença maternidade. Então E ela você ficou- teve a licença, E eu consegui né? uma licença, né? Maior. Uma Isso foi licença muito bom. maior. Eu falo, assim, Deus, gente, assim, você olha pra perfeito. trás, você não entende naquele momento. É porque no momento a mas- gente não consegue entender. No momento, na verdade, a gente só questiona, né? Exatamente. Mas assim, Deus vê muito além, né? Vê Olhar na pra frente, vê trás
Mas atrás. E eu precisava estar na aeronáutica porque eu consegui algumas licenças. Depois engravidei de José, ainda estava de licença, então eu estendi. E foi um momento que isso me ajudou financeiramente. E organização também, né? Exatamente. Porque imagina você ter que voltar a trabalhar grávida. Isso, com de outro... ainda E se ela ajustando pôde ficar com a em Bebel, casa, né? Com a Bebel, isso foi uma Exatamente. bênção Isso de foi muito Deus. bom. Mas também. depois não deu, e também foi um movimento. Eu lembro que eu fui conversar com o pastor Fabrini até pra tomar essa decisão, pedir uma orientação, né, de Deus. Eu lembro que o pastor Fabrini foi, assim, foi muito certeiro nas palavras, então eu tive que modificar tudo, né? Eu falo que eu mudei a rota totalmente da minha vida, mas porque Deus fez dessa forma e hoje em dia eu enxergo que ele sabia das coisas que eu ia precisar, ele sabia o que ia ser melhor pra mim. Não tem dúvida. Né? Então, eu acho que fica essa mensagem, assim, esse podcast, eu fiquei muito feliz de poder dividir, porque até comentei com a Lara, no dia que ela me falou do convite, eu tinha aberto a minha devocional, que era falando isso, era usar os seus momentos os momentos difíceis da vida como testemunho. Porque eu entendo muito isso, que hoje em dia eu falo muito sobre isso, eu uso até o Instagram, tem gente que ainda fala, você fica expondo sua filha, você fica romantizando a diabetes. Não é romantizar a diabetes, é só porque eu tento mostrar um lado, né, de você viver com aquilo que você Da tem que vida viver de todo uma dia, forma. né? E ao mesmo tempo eu uso aquilo. Eu falo que se não fosse Deus, se não fosse a fé, eu me agarrei muito nisso. Eu creio que Deus fez um milagre na vida dele, da Bebel, do José também, depois. E ele me transformou com aquilo e tem transformado a vida de muitas pessoas, sabe? E a gente não passa nada, né, nessa vida que não seja para testemunhar. Sim, exatamente. Né? Então não tem como Mas você sabe que viver eu acho tudo que isso e não falar. Isso né, é muito sobre. interessante, né? Quando você entende isso, você até questiona menos, né? Sim, Meu Deus, por que Exatamente. isso? Porque um dia eu vou precisar contar essa história pra alguém. Sim. Pra servir de alguma coisa pra Sem alguém. dúvida. Né? E é muito isso, né? Eu acho que me não passou por nada disso. Pelo menos ela nunca mostrou um desespero, né? Na verdade, quando você tem esse suporte espiritual, você passa pela prova, né? Mas você confia sobretudo, né? Sabe que Deus está cuidando, sabe que Deus sabe de todas as coisas, entrega na mão dele e você vai seguindo, né? Porque com olhos humanos, às vezes a gente vai fraquejar, vai duvidar, né? E eu falo, esses dias eu falei para Lavínia, né? Porque a adolescência é isso, né? Então, assim, tipo, ai, meu Deus, ó céus, tudo é muito intenso. Muito intenso. E Aliás, eu falei, gente, nós vamos precisar trazer uma... Não é, gente? O negócio da Porque, adolescência. olha... Mas eu tenho 4 adolescentes, gente, em casa ao mesmo Imagina. tempo. Eu vou no podcast de vocês. Eu falei muito isso. Milena vai ter essa experiência também. Não, eu nem quero ver, né, no caso. Mas eu verei. Então, eu falei pra ela, filha, na Bíblia, você viu Deus ajudar alguém que fica murmurando, né? Assim, os milagres que o Senhor fez Você é de sabe- alguém que tava, ai, meu Deus, na cama. Eu falei isso pra uma Né? criança, Não foi. uma adolescente ontem, semana passada. Amor, vamos tirar sua roupa pra tia te examinar? Ai. Aí eu falei, então, eu vou escutar seu coração. Ela, eu vou medir sua pressão, tá? Ai, precisa? Eu falei, meu Deus, mas vai sair aqueles monte de coisinhas na cabeça, sabe? De tanto que... Oh, meu Deus. E é isso, né? A gente, para viver milagre, a gente precisa buscar, né? Confiar e declarar, porque se a gente fica, ai, por quê, né? Imagina gente. num outro lugar. Ai, por que você tá fazendo isso comigo? Por que eu tô passando isso comigo? Então, assim, Deus vai, a gente vai quando a gente começa a declarar, né? E falar, não, eu creio, eu confio, eu dependo. A gente sabe que vai mover o céu, né? Mover o céu, Então, o céu para pra gente, né? É isso aí. Então, agora, já que Milena conta um monte de carboidrato, né? Tá super... Aqui, ó. No negócio, Nós vamos a gente nos vai deliciar com a gente vai degustar. esse bolo de Bia. Bia Leão, Bia muito Le- obrigada. Gente, segue Bia. Só pensa. Calma, Pegue, que eu vou botar Bia. pra mostrar Nossa, vocês gente. tudo Ainda com- bem que Meu chocolate eu Deus, posso peraí, comer, deixa eu Deixa eu aproveitar. servir, porque eu sou anfitriona. Ai, por né? favor, destaca que a cerâmica, gente, eu que ó, fiz, tá? Larissa, ela tem outros Habilidades. dons, habilidades maravilhosas. Olha isso. Eu que fiz, tá, gente? Maravilhosa, hein? Faço Gente, cerâmicas, olha, as uau, próximas hein? umas canequinhas pra cá. Ó, vou botar a mão, tá limpa. Arrasou, gente. Gente, essa caneca é muito Olha, demais olha esse também. bolo, pensa. Não Olha. tem, não tem. Olha isso, olha isso. Olha aí, olha, Larissa é aquela que não economiza. Se vocês quiserem me Não, convidar por de favor. novo pra vir comer bolo, Pra tá? comer Olha, bolo, tem muita né? coisa Bia, pra já falar. viu, né? Tem que ter bolo todo podcast. Ó, Pronto. gente, vocês precisam Muito obrigada. seguir o Café com Mães lá no Instagram. A gente vai colocar alguns recortes, mas o Café com Mães está... Olha eu falando fora do microfone. Desculpa aí, é a falta de habilidade. Desculpa.
Vocês precisam estar no YouTube, né, Larissa? Conta a história de YouTube eu vou aí. botar lá. Eu não já entendo de tem o YouTube. link, Já link... tem. Ah, gente, tá o link já lá no Instagram. Então é só entrar no Instagram Isso e clicar aí. no link Também, do vamos Café ter com Mães recortes. para assistir o episódio inteiro, É isso aí, né? inteiro. Isso aí. Maravilhoso. E Enquanto a gente eu vou conta com cortando vocês, bolo. né? Por favor, porque Café com Mães não pode parar. Só aqui a gente Afinal, pretende esse bolinho vai trazer ser bom. muitas coisas Sempre. pra vocês. E vamos comer bolo. Segunda-feira, gente. Larissa faz isso. Nossa. Bia, socorro, hein? Maravilhoso. Socorro. Esse é de tapioca com doce de Sem leite. chocolate, porque a nossa convidada não come chocolate. Não pode. Aliás, se Muito você feliz for... eu gosto de chocolate. Olha, se você for o nosso convidado, por favor, diga se você não come alguma coisa. Tá? Por Porque a favor. gente é anfitriã legal, a gente quer ser. A gente né? pensa nos convidados. Isso aí. Muito obrigada. Até Eu o queria próximo muito agradecer episódio. a vocês pelo convite mais uma vez. Assim, eu acho que vocês são um canal de bênção na vida de muitas pessoas, né? Assim, Graças quando a eu Deus. falo, né? E Larissa, eu falo com muito orgulho, né? Que a minha pediatra, que tem meus filhos, é a Fê, que é a minha amiga. Também quando eu falo da Lara, né? Quando eu falo, Lara, conheço. Eu falei, gente, assim, é minha amiga, minha comadre. Então, assim, eu sou muito... Eu sou íntima dela, tá? Então, assim, desculpa aí, tá? É minha comadre. É minha comadre. amiga. Então, assim, eu tenho esse privilégio e eu sinto muito honrada, agradeço muito a Deus, porque vocês foram fundamentais nesses momentos, vão continuar sendo. E eu desejo muito, muito, muito sucesso, que muitas mães sejam Amém. abençoadas com esse podcast Esse é o maravilhoso. nosso propósito. Aceitamos, né? É. Aceitamos. Isso Vamos aí. fazer um brinde? Vamos um Vamos, brinde gente. de café com Café. mães. Peraí, deixa eu... Bolo, Calma aí, eu gente. vou botar o Um café. diazinho Café com mães. Calma, Ó, eu ainda calma. tenho. Um dia Nada de me dar muito chuvoso. café, não, hein? Essa hora já fala Já 40 passou. mais, né? É, 40 Fala. mais. não, Tem gente. aquele negócio de A gente insônia. curtiu. Tchim, tchim.